Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos nonos anos. Meu nome é Veridiana Albuquerque e nós vamos ter mais uma aula de educação ambiental. Antes de falarmos do nosso tema da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões. Essa questão fala sobre as etnias indígenas. Então, é correto afirmar em relação às etnias indígenas, a gente observando os itens, a gente verifica a letra C, que diz que sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema. A outra questão diz a relação afetuosa que os povos indígenas estabelecem com a natureza faz com que a maioria mantenha uma relação mais próxima e sagrada com ela. Como esses povos consideram a natureza? Então, a gente observa que eles tratam a natureza como se a terra fosse a grande mãe, uma dádiva, uma parte integrante da vida em sociedade. Hoje, o nosso tema é sobre a ocupação e uso do solo no Brasil, problemas e soluções. Então, as mudanças climáticas, o aquecimento global, estão diretamente relacionadas à maneira de como o solo está sendo utilizado, né? De como o solo é feito. Assim, a apropriação do solo em si, uma vez que ao ser utilizado de forma indevida, de forma errada, seus efeitos na natureza se tornam extremamente prejudiciais, causando alteração no ambiente. Então, tem que ter uma preocupação, tem que ter um cuidado da verificação de como o solo ele está sendo utilizado. A gente observa que devido ao grande aumento da utilização e ocupação das terras no Brasil nos últimos anos, está ocorrendo uma degradação intensa dessas áreas. E essa degradação ela está crescendo de modo muito preocupante. Tá? E isso está fazendo com que chame a atenção de especialistas em relação a essa mazela que é a destruição, a degradação do solo. A gente pode notar que a grande proporção que a área urbana tem se expandido no que se refere à rural é um importante fator que está contribuindo para essa acelerada devastação da natureza. Então, a população está tendendo a crescer e está ocorrendo também uma devastação ainda mais grandiosa relacionada à natureza e está colocando em risco os biomas brasileiros. A gente pode perceber, né, que desastres ambientais eles apresentam fortes impactos no solo em relação ao Brasil. Grande parte da economia em si do Brasil ela é pautada na utilização desse solo em relação à pecuária, como também em relação à agricultura. A gente percebe que a ocupação de territórios e uso de terra, por exemplo, para pastagem e para principalmente a agricultura em si, quando a gente leva em consideração os agronegócios, a gente percebe que as pastagens e o cultivo estão andando de maneira indiretamente proporcionais. Então, de acordo com o IBGE, o Brasil perdeu 7,5% da sua vegetação florestal nos últimos 17 anos, que ocorreu sobretudo pela apropriação de lotes no âmbito nacional. Então, as pessoas tendem a se apropriar do solo em si e estão utilizando esse solo de maneira errada. Infelizmente, a falta de fiscalização e mesmo a expansão inapropriada de uma área, ela pode trazer efeitos negativos, trazendo malefícios para a preservação da natureza e atingir moradias que necessitam do solo para se proteger. A gente verifica que com o crescimento das cidades, sem um planejamento quanto ao uso da ocupação do solo, tende a gerar grandes problemas, tá? Então, a gente percebe transtornos e prejuízos acerca da população em relação a essas áreas de solo.
existe um desrespeito à legislação ambiental, com a contaminação dos recursos hídricos, com a erosão, desmatamento, que são alguns exemplos de problemas que estão sendo ocasionados na maioria das cidades brasileiras. A gente pode facilmente ser verificado, por exemplo, nas regiões de litoral brasileiro, que estão sendo ocupadas de forma insustentável e degradável. Então, cada vez mais é como se estivessem ocorrendo a construção de habitações tomando conta das regiões litorâneas. E a gente observa, né, que está ocorrendo uma degradação em si daquele solo, devido a essa falta de planejamento, tá? E da presença dessas pessoas cada vez mais tomando ali o espaço que seria da natureza em si. Deve-se ensejar que o processo de urbanização ele tem que ser estrategicamente planejado. Então, para ter moradias tem que ter um planejamento para que não ocorra uma maior destruição ali do meio ambiente e do solo em si, e as pessoas também tenham uma boa qualidade de vida. A gente percebe que existe uma necessidade do governo como defensor dos direitos do cidadão, por meio da mídia, da criação de programas de preservação do solo, destacando a sua importância na economia e na vida dos brasileiros, e evidenciando as consequências da degradação. Então, o governo ele tem que formar programas para diminuir essa degradação que está ocorrendo em relação ao solo, em relação ao meio ambiente, e mostrar também às pessoas as consequências que essa degradação está ocasionando. Então, o governo em si tem que formar a população da necessidade do cuidado com as terras e da sua relevância no bem-estar social. Então, a gente cuida da terra para ela cuidar, para a gente poder cuidar de si mesmo. Então, é preciso que os três poderes, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendam a reforçar a fiscalização do território brasileiro, tá? Atentando para as consequências que certas apropriações de lotes podem trazer no futuro. Então, a gente pode, se a gente não fiscalizar hoje, no futuro a gente vai ter uma maior destruição ali do solo e do meio ambiente. Então, tudo isso é com o intuito de estimular o aumento da produção agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio, contribuindo para a economia do país. Até a próxima aula.